eu nunca me furtei de falar a verdade para o torcedor. Né? A massa atleticana sabe muito bem que a minha posição ela sempre foi altamente profissional e procurei ser mais transparente possível. O Galo, ele conseguiu realmente competir em 2021 por obra da entrada, né, dos 4 R's no primeiro momento, né, e teve a participação, né, depois da gestão do presidente Sérgio, enfim, mas teve um trabalho anterior a esse com o Alexandre, até vou buscar antes, do Rui também, né, alguns jogadores que estão aí, que foram, né, buscados por eles, teve do nosso ex-presidente com o nome de Sérgio também, ou seja, foi um processo iniciado ali que permitiu o Galo as conquistas do ano passado. E nada mudou. Se não fosse, talvez, esse órgão colegiado ter feito esse investimento por uma travessia, só que essa travessia, nós ainda não alcançamos o outro lado a outra margem. Tem muito caminho para se tornar sustentável, como você está falando. Entendeu? Porque senão, seremos os intrusos em 1, 2 anos. Não é isso que a gente quer. Não é isso que o torcedor atleticano deseja. Nós queremos uma coisa sustentável. Não existe. Futebol está diretamente relacionado, o investimento está diretamente relacionado ao resultado. Qualquer lugar, qualquer país do mundo. O que eu penso? Posso falar porque um desses clubes que tu citaste aí, eu participei de boa parte desse processo, né, de 4 anos de reconstrução. E ele foi uma reconstrução muito lá de baixo. Mas são 2 clubes que arrecadam muito mais. Um arrecada o dobro. E outro arrecada, vamos lá, 35%, 40% a mais. Isso em milhões é muita coisa. E aí vão pegar pelo lado do que tu arrecada e vão pegar pelo lado passivo. O que tem de mais oneroso hoje? É o dinheiro. Né? Ou você tem, você faz o melhor negócio. Você não tem, você faz o pior negócio. E assim, CJ, a gente conseguiu competir, como eu te disse, por uma construção de algum tempo, pelo que esses, né, abnegados, né, os 4 R's, resolveram aportar no Galo. Mas o clube, desde 2021, né, que foi o caso, que eu aqui cheguei, nós fizemos as nossas contratações elas foram sob uma outra ótica. Jogadores em final de contrato, o Hulk foi um deles. Vamos lá, para começar a estrela da companhia, né? O Hulk foi um deles. E todos os demais nisso, pré-contrato, Ademir, Otávio, Pavon. E agora não me recordo, mas porém, outros que porventura serão nesse mesmo modelo, até o dia em que nós tivermos condições de chegar lá e adquirir, fazer uma aquisição. Porque para vocês sabem, mas é importante esse espaço que eu estou tendo para o torcedor. Né? Na hora de você fazer uma contratação, dentre as rubricas importantes que você faz é a aquisição, que é compra de direitos, vai lá e paga para um determinado clube, o transfer que a gente fala. Depois você tem salário e imagem do atleta, que é um custo mensal. Você tem as luvas, que nem sempre ocorre, e o comissionamento do agente, que também você não escapa, ok? O nosso caso hoje não nos permite chegar em determinados clubes e fazer um aporte, não nos permite. Não temos essa condição. Então, o que nós temos como competir no mercado? É justamente nas outras 3. Olha, eu tenho condições de competir, se não em igualdade, mas próximo, na questão do salário, na questão da imagem, na questão, né, do comissionamento, que isso é meio praxe e padrão no futebol brasileiro, e muitas das vezes na luva. Então, eu ataco muito mais, consigo atacar no atleta, no projeto para o atleta financeiro e esportivo, do que daquele jogador que tem vínculo com um determinado clube. Entendeu? Então, isso limita muitas vezes as nossas buscas, inclusive limita na questão da idade, que muitas vezes eu vejo dizer, pô, mas em algum momento rejuvenescer. Ok, mas quais jogadores jovens ficam em final de contrato? Raros, né? Raros. Então, assim, é importante para o nosso torcedor ter esse entendimento. Quiçá venha logo a possibilidade nossa
de competir nessa questão da aquisição, de compra de direitos. Bom, aí eu acho que melhora bastante, aumenta muito, né, o nosso leque. E uma das coisas que, particularmente também, sempre por onde passei, foi uma marca, foi essa questão não só né, do aproveitamento da base como uma revelação de venda também. Porque eu penso que isso é um ciclo. Você insere o garoto na equipe profissional, depois você tem que abrir espaço para que ele jogue, para que ele te dê o retorno técnico e depois vai dar o retorno financeiro. É só você ver. As grandes vendas para o exterior, elas são dos jovens. Claro. Não existe. E muitas das vezes, vendas com atleta inferior aos 18 anos. Ele é vendido aos 17, entregue aos 18. E assim eu poderia te citar Vinícius Júnior, enfim, desde a época depois teve Renier, teve Rodrigo do Santos, que passaram lá 2, 3 anos para hoje se tornarem uma realidade e uma possível Copa do Mundo. Então tem todo esse ciclo. E o Galo tem que buscar isso. Tivemos aqui no Brasil problemas relacionados à pandemia, muitas categorias menores tiveram que ser fechadas, isso demanda tempo de retomada, enfim. Mas eu te digo, CJ, o Galo precisa, eu costumo dizer lá, a gente tem alguns projetos, estamos aumentando o número de captadores pelo Brasil, nós estamos fazendo parcerias com outros clubes menores, com outros centros de treinamento espalhados pelo Brasil, e acreditando muito na captação de jogadores até 16, 17 anos. A gente entende que ali estamos investindo muito nessa questão do futsal junto com as categorias 9, 10, 11, 12 anos, que é o espaço reduzido, fomentando o menino a ter o contato com a bola. Uma mudança de filosofia, né? Exatamente. Porque com o Chávari aí na base, ele já trazia jogadores mais final de sub-20, como foi o caso do Caleb, por exemplo. Sim, que deu resultado e um outro tipo de investimento. Agora, Perfeito. na base indo até 17, com o Damiani, enfim, e com você lá, é um outro tipo. Eu só acho que o Atlético tem que colocar mais na vitrine, como fez com o Sávio. Agora sabe? aqui, dentro dessa... E aí, CJ, infelizmente, pela nossa situação financeira, o Sávio não ficou mais tempo. Ou você acha que se ele tivesse a minutagem que ele começou a ter quando já estava vendido, nós não poderíamos ter... Talvez ele estivesse aqui conosco e nós vislumbrando, mas eu também repito para eles assim, o futebol, nós lidamos com gente, o nosso produto é gente, certo? Então assim, não é aquela coisa, eu vou estocar aqui e vou vender na alta, não existe isso. Vide, infelizmente, o caso do Guilherme Arana. Tivemos consultas, mas não tivemos proposta. O que nós, como Galo, vocês, se estivessem lá no... Pô, vamos esperar a Copa do Mundo, claro. O representante do Galo na Copa do Mundo. Claro. Aí acontece essa tragédia. Então, nosso negócio é gente. Não adianta, às vezes, eu acompanho muitas vezes aí, não, tal clube ofereceu 7, 8 milhões. Eu digo, manda a proposta, onde está? Porque amanhã ou depois, essa proposta não existe e aí nós vamos vender por 4. Aí vão dizer, vem cá, tinha uma ou é um imbecil ou é um ladrão. Não tem terceira opção. Né? Ou é um imbecil ou é um ladrão. Por que não vendeu por 8? Então não existe. Proposta boa é a que você tem. Tá? E muito se fala. E boa parte do meu dia, Bob, é desmentindo o que a internet muitas vezes cria. Mas tá tudo certo.